Nos últimos anos, as principais economias do mundo, como os Estados Unidos e a União Europeia, viram suas bases monetárias crescerem de forma sem precedentes. A base monetária, em termos simples, é a quantidade total de dinheiro físico e reservas bancárias que circulam em uma economia. Quando os bancos centrais decidem imprimir dinheiro, eles estão, na prática, aumentando essa base. Essa medida, conhecida como flexibilização quantitativa, visa estimular a economia, tornando o crédito mais barato e incentivando investimentos e consumo. É uma ferramenta poderosa para combater recessões, mas seu uso excessivo gera consequências significativas e debates acalorados entre economistas e formuladores de políticas. O volume dessa expansão monetária é impressionante. Após a crise financeira de 2008, e de forma ainda mais acentuada durante a pandemia de Covid-19, os bancos centrais injetaram trilhões de dólares, euros e ienes nos mercados financeiros globais. O objetivo era nobre: evitar um colapso econômico, garantir a liquidez dos bancos e apoiar famílias e empresas em momentos de extrema incerteza. Essa injeção maciça de capital ajudou a estabilizar os mercados e a financiar pacotes de estímulo governamentais, que foram essenciais para manter a roda da economia girando. Contudo, essa inundação de dinheiro novo não veio sem um custo oculto que demoraria um pouco para se manifestar. A lógica por trás dessa estratégia é que, com mais dinheiro disponível, as taxas de juros caem, o que encoraja empresas a pegarem empréstimos para expandir suas operações e pessoas a consumirem mais. No entanto, o equilíbrio é delicado. Uma expansão monetária controlada pode ser benéfica, mas quando a quantidade de dinheiro cresce muito mais rápido do que a produção de bens e serviços na economia real, cria-se um desequilíbrio. Esse excesso de liquidez começa a perseguir um número limitado de ativos e produtos, o que inevitavelmente leva a um aumento generalizado dos preços, um fenômeno que todos nós conhecemos muito bem como inflação. Este cenário de dinheiro abundante transformou fundamentalmente o panorama financeiro. Investidores, buscando retornos em um ambiente de juros baixos, foram forçados a assumir mais riscos, migrando de investimentos tradicionais, como títulos do governo, para o mercado de ações, imóveis e, mais recentemente, para ativos alternativos. A grande questão que paira sobre os mercados é se essa expansão monetária massiva foi uma solução temporária para crises, ou se criou uma dependência perigosa, cujos efeitos a longo prazo ainda estamos começando a entender. A resposta a essa pergunta moldará a economia global pelas próximas décadas. A inflação é um conceito econômico que afeta diretamente o bolso de cada cidadão. De forma bem simples, ela representa o aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços. Quando a inflação sobe, o seu dinheiro perde valor. Isso significa que a mesma nota de R$100 que hoje compra uma certa quantidade de produtos no supermercado, no futuro, comprará menos. É como se um imposto invisível estivesse corroendo silenciosamente suas economias e seu salário. Para o trabalhador comum, o impacto é sentido no dia a dia. O preço do combustível sobe, a conta de luz fica mais cara e o carrinho de compras sai cada vez mais vazio. A relação entre a impressão de dinheiro e a inflação é direta. Imagine que a economia de um país é uma grande feira com uma quantidade fixa de produtos à venda. Se o governo, de repente, distribui o dobro de dinheiro para todos os frequentadores, mas a quantidade de produtos na feira continua a mesma, o que acontece? Os vendedores percebem que as pessoas têm mais dinheiro para gastar e, naturalmente, aumentam os preços. O resultado é que, mesmo com mais dinheiro no bolso, as pessoas não conseguem comprar mais coisas do que antes. Essa é a essência do processo inflacionário gerado pela expansão da oferta monetária, sem um aumento correspondente na produção.
Essa perda de poder de compra é especialmente prejudicial para aqueles com renda fixa, como aposentados e assalariados que não têm seus rendimentos reajustados na mesma velocidade da inflação. Para eles, cada ponto percentual de aumento nos preços significa uma redução real na sua qualidade de vida. As economias guardadas no banco também perdem valor, pois os juros oferecidos pelas contas poupança raramente conseguem superar uma inflação elevada. O dinheiro que você trabalhou duro para economizar, pensando no futuro, começa a derreter, forçando as pessoas a buscarem alternativas para proteger seu patrimônio. Portanto, embora a intenção de estimular a economia com mais dinheiro possa parecer boa, as consequências não intencionais podem ser severas. Uma inflação alta e descontrolada gera incerteza, desestimula o investimento produtivo e penaliza os mais pobres. Ela distorce as decisões econômicas e pode levar a um ciclo vicioso, onde os trabalhadores exigem salários mais altos para compensar a inflação e as empresas repassam esses custos para os preços, alimentando ainda mais a espiral inflacionária. Controlar esse monstro, uma vez que ele é solto, torna-se um dos maiores desafios para qualquer governo. As grandes crises globais das últimas décadas serviram como um catalisador para a expansão monetária em larga escala. A crise financeira de 2008, que começou com o colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos, é um exemplo claro. Para evitar uma depressão econômica global, os bancos centrais, liderados pelo Federal Reserve americano, intervieram de forma massiva. Eles compraram trilhões de dólares em títulos de governos e de empresas, injetando liquidez diretamente no sistema financeiro. Essa ação, conhecida como quantitative easing, foi uma tentativa desesperada de salvar os grandes bancos, restaurar a confiança e fazer o crédito voltar a fluir. Essa resposta à crise de 2008 estabeleceu um precedente. A impressora de dinheiro se tornou uma ferramenta padrão no arsenal dos governos para combater turbulências econômicas. Quando a pandemia de Covid-19 paralisou a economia mundial em 2020, a resposta foi ainda mais rápida e de uma magnitude muito maior. Governos de todo o mundo implementaram lockdowns, fechando comércios e indústrias para conter o vírus. Para mitigar o impacto econômico devastador dessas medidas, eles distribuíram auxílios emergenciais para a população e ofereceram linhas de crédito para empresas, tudo financiado por uma nova e massiva onda de impressão de dinheiro. A lógica por trás dessas intervenções é que, em momentos de pânico, o setor privado se retrai. As pessoas param de gastar e as empresas param de investir. O governo, então, precisa intervir como o gastador de última instância para preencher essa lacuna e evitar que a economia entre em colapso. Os pacotes de estímulo, como os cheques enviados diretamente para as famílias americanas, visavam manter o consumo ativo. No entanto, ao fazer isso, os governos aumentaram drasticamente suas dívidas e a quantidade de dinheiro em circulação, plantando as sementes para o surto inflacionário que testemunhamos nos anos seguintes. O legado dessas intervenções é complexo. Por um lado, elas provavelmente evitaram depressões econômicas mais profundas e prolongadas. Milhões de pessoas foram amparadas em momentos de extrema dificuldade. Por outro lado, essa dependência da impressão de dinheiro para resolver problemas criou um ambiente de risco moral, onde os mercados esperam ser resgatados a cada crise. Além disso, a consequente inflação alta corroeu o poder de compra da população, gerando um novo tipo de crise social e econômica. O debate sobre se os benefícios superaram os custos continua. Mas o fato é que o mundo hoje vive com as consequências diretas dessas decisões. Nesse cenário de impressão desenfreada de dinheiro e inflação crescente, muitos investidores começaram a procurar alternativas para proteger seu patrimônio. Foi nesse contexto que o Bitcoin e outras criptomoedas ganharam destaque. Criado em 2009, logo após a crise financeira, o Bitcoin foi concebido com uma característica fundamental:
Sua oferta é matematicamente limitada a 21 milhões de unidades. Diferente do dólar ou do real, nenhum governo ou banco central pode decidir imprimir mais bitcoins. Essa escassez digital programada o torna atraente como uma reserva de valor, uma espécie de ouro digital, para quem teme a desvalorização das moedas tradicionais. A narrativa do Bitcoin como uma proteção contra a inflação, ou hedge, ganhou força à medida que mais pessoas, e até mesmo empresas, começaram a adotá-lo. Quando grandes empresas de tecnologia e finanças anunciaram a compra de Bitcoin para seus balanços, isso sinalizou uma mudança de percepção. O ativo, antes visto como um nicho para entusiastas de tecnologia, passou a ser considerado uma classe de ativo legítima. Notícias recentes mostram um aumento contínuo no uso, não apenas do Bitcoin, mas também de outras criptomoedas, conhecidas como altcoins, que oferecem diferentes tecnologias e casos de uso, expandindo o ecossistema digital. Outro desenvolvimento crucial para a liquidez e adoção do mundo cripto foi o crescimento das stablecoins, como o Tether e o USD Coin. Essas são moedas digitais lastreadas em moedas fiduciárias, como o dólar americano, e seu valor é projetado para ser estável, geralmente 1 para 1 com o dólar. Elas funcionam como uma ponte entre o sistema financeiro tradicional e o universo das criptomoedas, permitindo que investidores entrem e saiam do mercado com mais facilidade e rapidez, sem a volatilidade de outros criptoativos. A crescente adoção de stablecoins, inclusive por governos que exploram suas próprias moedas digitais, conhecidas como CBDCs, injeta uma liquidez tremenda no mercado. Com mais liquidez, o mercado de criptomoedas se torna mais robusto e menos volátil, atraindo um número ainda maior de investidores institucionais e de varejo. O aumento do uso do Bitcoin como reserva de valor, a diversificação através de altcoins e a praticidade oferecida pelas stablecoins estão remodelando o cenário financeiro. Enquanto os governos continuam a lidar com as consequências da expansão monetária, uma economia paralela, digital e descentralizada está se consolidando. Para muitos, ela representa não apenas uma oportunidade de investimento, mas uma resposta direta às incertezas e fragilidades do sistema financeiro tradicional.